Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um podcast criado pela Ira Educação, em que conversamos sobre os desafios, reflexões e os caminhos da educação parental nos dias atuais. Antes de começarmos, eu gostaria de trazer uma informação para vocês. Como vocês devem ter reparado, a nossa apresentadora, Viviane Terrezo, não pôde estar presente por questões pessoais, mas enquanto isso, eu irei conduzir esse podcast. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Luísa, professora, profissional do texto e consultora pedagógica aqui na Ira Educação, além de historiadora também. Estou aqui com o Fábio Benite para dar início a essa conversa. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu, tudo bem? Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre um livro da autoria da jornalista Amanda Ripley, As Crianças Mais Inteligentes do Mundo, em que ela vai trazer ali um comparativo, né, uma abordagem sobre os sistemas educacionais em países de referência, né? A gente tem ali Finlândia, Coreia do Sul, Polônia também, certo, Fábio? E, além desse livro, a gente tem um debate muito legal, porque o Fábio esteve recentemente em uma imersão educativa na Finlândia, conhecendo de perto esse sistema educativo. Gostaria de trazer mais um pouco, Fábio? Legal. A proposta da pauta hoje, né? Esse livro eu li há alguns anos, antes da pandemia, inclusive, acho que 2018, alguma coisa assim, né? Me chamou bastante atenção porque, né, a jornalista ela é americana e ela se percebeu insatisfeita com os resultados dos Estados Unidos, principalmente no PISA, que acaba sendo a prova referência mundial quando a gente quer aferir, né, resultados concretos. Isso pode ser até polêmico, né, porque qual é o resultado que a gente quer para o nosso sistema educacional, o sistema educacional de um país. Mas o PISA é inegável que é uma prova, né, super contextualizada, global, enfim, então acaba sendo uma referência comparativa válida, né? Sim. E os Estados Unidos não tinham um bom resultado, e ela foi atrás de quem tem, né, ou quem tinha lá em 2017 bons resultados, né? E ela chegou nesses 3 países, visitou esses 3 países, né? 4, na verdade, acho que também a China, se eu não me engano, e Hong Kong, e para verificar qual era a diferença desses países em relação à educação americana. Então, foi um livro muito rico, muito bacana, né? E, enfim, me apaixonei por vários conceitos, várias ideias, e recentemente fui até a Finlândia ver de perto, né, assim, porque que é considerada, né, por alguns estudiosos, o sistema educacional referência no mundo. Perfeito. Para começar, inclusive, vamos entender um pouco o que seriam essas crianças inteligentes nesse sentido. A criança inteligente é aquela que tiraria uma boa nota naquela cultura do boletim que a gente está acostumado, né? Ou é pensando mais no pensamento crítico, na autonomia desse estudante, ou em ambas, né, essa relação? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Eu acho que nós devemos falar sem tabu, né? Eu defendo sempre aqui no podcast, a gente deve falar sem tabu sobre inteligência, né? Então, acho que o objetivo da escola, de fato, é, né, a criança sair mais inteligente do que ela entrou, né? E essa inteligência, né, esse conceito, né, de inteligência tem que ser um conceito amplo. Não é só a cognição, não é só a matemática, não é só, enfim, o ir bem na prova. Sim. Mas passa por ir bem na prova, né? Porque bem na prova tem a ver não só com informação, mas tem a ver com disciplina de estudo, né? Tem a ver com capacidade de interpretação, de lidar com pressão, e isso tudo compõe a inteligência, né? Então a gente tem que falar isso sem tabu, sem ser 100% diretivo, né? Sem muitos dogmas, né? Uma mente aberta, mas a gente tem que falar sobre isso, né? E no caso, a autora chamou de inteligente, criança inteligente, aquelas crianças que vão bem no PISA. E como eu já defendi aqui, né, o PISA é um excelente exemplo de uma avaliação que é super contextualizada e que testa a capacidade do estudante de resolver problemas, que é um conceito que eu também defendo bastante aqui, né, que a inteligência é exatamente a capacidade de resolver problemas, de qualquer ordem, né? Acho que no Brasil, infelizmente, a gente tem aqui, né, as caixinhas, né? E a gente fala pouco de uma forma ampla em relação à inteligência, né? Então, assim, porque é inteligência socioemocional, inteligência emocional. Inteligência emocional não está separada de disciplina, de paciência, Sim. de saber aplicar lógica, Uma não anula a outra matemática. nesse Exatamente. Então, sentido. assim, você tem que somar isso tudo, Sim. né? A gente,
Em outros lugares é até estranho falar em programa socioemocional. Tipo, faz parte da educação, tá junto, é inerente, o professor sabe fazer isso. Né? Sim. Não precisa de um programa específico para a gente trabalhar. Isso é uma coisa muito brasileira, né? Vamos dizer assim. Né? Mas isso tudo compõe a inteligência e a gente precisa falar sobre isso. Né? O Brasil, especificamente, vai bem mal no PISA, muito pior que os Estados Unidos, né? Nos piores resultados. E assim, a gente não pode banalizar isso. Né? Então, às vezes a gente quer se livrar de uma situação e a gente relativiza. Né? Então, mas isso é uma prova, mas é saber em matemática, e a gente não está olhando para a resiliência, para a capacidade de empatizar do jovem. Não, a gente tem que olhar para isso tudo também, mas também precisa olhar para a matemática. Né? O PISA avalia matemática, capacidade de leitura, né, e pensamento científico. Então, assim, cara, não é o rodapé do livro. Se você pega a prova é super contextualizada e focada assim, a criança sabe pensar aquele texto e resolver um problema. Então, a base, né, dela é o PISA, e a pesquisa que ela fez, né, desdobrou, né, em muitos descobrimentos interessantes. Né? Então, o livro traz muitas reflexões e muitas descobertas interessantes. Muito interessante, porque inclusive, né, essa questão de ampliar o nosso olhar pela educação é até muita coisa questionada no vestibular, né? A questão do conhecimento de mundo, da interpretação. Então foi o que você falou, a gente não consegue olhar de forma isolada, a gente precisa olhar no conjunto. E trazendo isso para a educação brasileira nesse sentido, o livro ele acaba questionando essa cultura da facilidade. Então, quando a gente olha para o Brasil, o que você acha que a gente tem dificuldade? Né? A gente tem dificuldade nessa responsabilidade com a educação, tanto o docente conduzindo isso, quanto o aluno. Qual é essa nossa dificuldade hoje? Essa é uma questão muito, muito importante para a gente trabalhar aqui. Né? Quando a gente está conversando com pais e mães, enfim, né? Pessoas que querem, né, entender um pouco mais da ciência e educação. Então, quando a gente fala de educação, né, uma dica que eu daria para pais e mães talvez a principal seja exatamente trabalhar a responsabilidade. Trabalhar a capacidade de autonomia e a capacidade de assumir responsabilidade pelo seu aprendizado e, consequentemente, pelos resultados. Se a gente pega, né, os países aí, né, você listou 3 que aparecem no livro, né, Coreia do Sul, Finlândia e Polônia. Todos os 3, de formas diferentes, trabalham a responsabilização, né, do jovem e até mesmo da criança. Né? E é importante falar sobre isso. Né? Então, a Coreia do Sul, né, que é um exemplo que é muito bom para nós aqui no Brasil, porque se você pegar há 50 anos atrás, a Coreia do Sul era mais pobre do que nós, né, como comunidade, né, como sociedade, e hoje, né, enfim, a gente pode fazer várias críticas, o livro faz, mas é inegável que eles, como sociedade, prosperaram financeiramente muito mais que nós. Sim, né? Então, hoje há muito menos pessoas pobres na Coreia do Sul como tem no Brasil. E, assim, a comparação é absurda. Né? E o que funcionou para a Coreia do Sul chegar lá? Né? A valorização da educação. Eu já vou de cara falar aqui que eu acho que a gente banaliza muito a questão dos investimentos. Né? Então, não, porque falta investimento. Não é, estatisticamente não é verdade. Né? Poderíamos investir mais? Sempre. Né? Coreia do Sul também. Né? Eu fui na Finlândia, as pessoas estão reclamando de falta de investimento. Sim. Mas sempre dá para fazer mais. Porém, o que muda é a cultura. E quando a gente fala de cultura, de valorizar a escola, de valorizar a educação, de valorizar a aprendizagem, de olhar para a aprendizagem como um caminho para o sucesso, para a melhoria de vida, né? Essa foi a receita da Coreia do Sul. Né? Ou seja, as famílias entenderam que esse era um caminho. E a gente tem no Brasil, né, enfim, desde sempre, né, famílias que, vamos dizer assim, são exceções. Sim. Em que o pai e a mãe briga com o filho, briga com a filha, né, para que eles estudem muito. E você vê várias pessoas de sucesso hoje falando sobre isso. Não só que saíram da pobreza, não só do Brasil, mas enriqueceram. E muitas pessoas de sucesso hoje têm em comum o fato: minha mãe e meu pai brigavam comigo a peça para eu estudar, né? Ou para treinar, para me dedicar, para me responsabilizar e pensar no meu futuro. E não ficar empurrando a minha responsabilidade para o Estado ou para outras pessoas ou para o destino. Né?
Então, agora foi Dia das Mães, né? A gente está gravando no dia seguinte, Dia das Mães, né? Sim. E tem um vídeo que estava passando aí no Instagram. Enfim, eu sou fã de basquete, vejo bastante NBA, né? O Kevin Durant, que é um dos melhores jogadores, né? Quando ele foi eleito o melhor jogador da liga, há 12 anos atrás, ele fez um discurso agradecendo a mãe dele, em que ele fala assim, cara, você me brigou comigo, você me obrigava a fazer flexões, você me obrigava a treinar. E isso me trouxe até aqui. Fico até emocionado. Não, e não tem como não se emocionar. Fico até emocionado. A gente tem agora também, há pouco tempo, lançou o filme, né, das irmãs Williams, né, do King Richard, pai dele a mesma coisa, né, obrigando a treinar. E esse é o resultado da Coreia do Sul como sociedade, porque muitas e muitas famílias compraram essa briga. Muitas e muitas famílias entenderam que deveriam cobrar dos seus filhos para que eles estudassem muito, para que era o caminho do sucesso. E aí, como toda a sociedade faz isso, você tem um resultado, né, como nação muito grande. Né? E isso falta no Brasil, né, que foi a sua pergunta, né? Sim, assim, o quanto que a gente entende tudo. Né? Então, como pai e mãe, eu te dou essa dica, assim, você não pode entender tudo, porque o mundo não entende tudo, a sociedade não entende tudo. Então você tem que, de um lado, entender, estar junto, empatizar, mas do outro, saber cobrar, saber responsabilizar, saber criar a cultura do esforço, cultura da dedicação, que é o que funciona em todas as famílias do planeta. É valorizar a cultura da dedicação, a cultura do esforço. Sim, e é até muito interessante assim, a gente pensar em que momento entra ali o equilíbrio entre o acolhimento e a cobrança também nesse sentido, né? Porque o pai está ali para também ser o melhor amigo do filho, para também estar presente, mas muitas das vezes ele precisa estar cobrando. Então, como a gente consegue alinhar esse equilíbrio entre acolher, mas ao mesmo tempo não faltar dessa responsabilidade de cobrar quando necessário, de ver ali, né, o livro. Sim. Essa é uma grande questão, né, que eu acho que as famílias têm essa dificuldade. De antemão, vou dizer, não há gabarito. Né? Então, assim, como é que eu sei que eu estou acertando? Você não sabe. Né? Então, eu como pai estou aqui, enfim, né, compartilhando, né, a minha experiência, né, o meu sucesso como educador. Né, tenho 3 filhos e várias vezes eu errei. Né? Sim. Eu acho que o segredo disso de fato, você tem que fazer a tentativa e erro e observar os resultados. Né? Então, assim, você cobrou demais, gerou desânimo, não conseguiu, talvez você tenha exagerado. Você cobrou, mas o seu filho e sua filha continua levando a vida, né, como se não tivesse responsabilidade, continua não se esforçando. Então, acho que talvez você tenha que apertar um pouco mais. Né? Mas o importante é estar junto, muitas vezes fazer junto. Então, na pandemia, por exemplo, né, a gente teve que estudar junto com a nossa filha que estava no 2º ano do ensino fundamental, que tinha, né, 11 anos, enfim, não estava... Não, errei a idade dela, não tinha 11 anos. Tinha 8 anos. Tinha 8 anos, então, assim, ainda não tinha entendido, né? Hoje eu tenho uma filha de 3, que também, assim, é importante a gente... Né, tem trabalhinho, vamos fazer juntos. Sim. Ah, tô cansada. Vamos fazer até terminar, né? Porque uma coisa que as famílias brasileiras ensinam muito é o fazer depois, né? Então, a gente não pode ensinar o fazer depois, o desistir. Ah, eu tô cansado. Não, começou, vamos terminar. Né? Isso, tem que ser muito assertivo com isso, senão a gente ensina a desistir. E na Finlândia, por exemplo, eles são muito, muito firmes com isso, que não, ensinar começou, vamos terminar. Né? Ensinar a responsabilidade, então assim, é importante terminar o que está começando. Né? Ou seja, serem crianças e jovens que concluem tarefas. E não que, né, relativizam e sempre arrumam uma desculpa para fazer depois. E isso as famílias brasileiras erram muito, né? De sempre, né, facilitar, deixar para depois. Então, assim, a gente sempre está buscando o equilíbrio, né, desse processo de equilibrar a empatia, o estar junto, a compreensão com a exigência. Né? E aí, acho que no final do dia, eu diria que é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Né? Então, assim, eu conheço alguns pais que são muito rigorosos e até um pouco distantes dos filhos,
Mas os filhos respeitam os pais porque sabe que aquela cobrança tem um propósito maior, né? De futuro, de sucesso, né? E eu conheço pais que são muito softs nessa cobrança e os filhos gostariam de ser mais cobrados. Sim. Gostariam de ter uma referência maior, né, de serem mais cobrados. Então, essa questão de ser amiguinho do seu filho e sua filha, a gente tem que ter muito cuidado porque pode gerar desdobramentos ruins. Eu tive um exemplo disso em casa, porque eu sou a irmã mais velha, e meu irmão acabou de ingressar na faculdade. Então, ele veio de toda a educação básica, com meus pais cobrando em cima, e quando chega na faculdade é você por você, não tem mais, deixa eu ver seu boletim. Exatamente. Então, ele precisou se organizar quanto a isso. E aí ele percebeu que toda a condução e a organização que meus pais foram trazendo até hoje fez com que ele, na faculdade, conseguisse se organizar. Então, eu acho que esse exemplo paterno também, paternal nesse sentido, é muito importante para como a gente vai tomar as decisões futuras, né? E levando para isso, né, você esteve na Finlândia recentemente, e como você observou essa participação entre o papel da família, o papel da escola, nesses países, que também foi mencionado no livro, né? Nesse sentido. Eu vou até... Eu falei, né, que esses 3 países, eles, de alguma forma, promoviam a responsabilidade, e esse é o maior sucesso da Finlândia, né? Mas eu vou voltar na Coreia do Sul, tá, para poder explicar, né, por que a Finlândia acaba sendo do que a gente tem hoje, né, mundialmente, de condução, né, de construção da educação, porque ainda é o destino final, né? Pelo menos no que a gente construiu até hoje. Então, a Coreia do Sul, o segredo dela é alta cobrança das famílias. Então, as crianças são super pressionadas, né? A realidade de um aluno aqui de vestibular, de 17, 18 anos, de estudar o dia inteiro, é a realidade das crianças de 14 anos na Coreia do Sul, 13 anos. Já desde os 14, 13 anos, elas estudam o dia inteiro, inclusive final de semana, né? Por quê? A sociedade entendeu que o sucesso do país é relacionado à educação. De forma concreta, né, os pais entendem que para ter sucesso você tem que entrar numa das 3 principais universidades do país. E aí a cobrança, né, num vestibular para se estudar para essas 3 faculdades, para entrar nessas universidades, foi crescendo de forma tão intensa que primeiro você estudava muito no último ano. Aí passou a não ser suficiente. Então, o que a gente vai fazer? Como num dia não tem como 30 horas, 40 horas, vamos começar a estudar no ano anterior. Então, começar uma realidade já de 50 anos, 40 anos, então as crianças já estão estudando no ensino fundamental o dia inteiro, inclusive final de semana. Quando eu falo dia inteiro, é dia inteiro mesmo. É manhã, tarde e noite. Então, já tem cursinhos preparatórios para o vestibular que crianças com 15 anos fazem à noite, porque estudam no colégio manhã e tarde. E a análise da Coreia do Sul hoje, do Estado, né, é que, poxa, fomos longe demais. Então, assim, agora eles decretaram de que criança até determinada idade não pode estudar à noite. Mas imagina uma realidade nossa, é tão distante pra gente. Eu falo assim, cara, chegar numa situação em que o país vai botar uma lei. Tem polícia para garantir isso. Tem polícia especializada batendo na porta dos cursinhos. Tem criança de 15 anos aqui? Manda para casa. Multa o cursinho. E os cursinhos se disfarçando de biblioteca para poder burlar a lei e a polícia, né? O órgão do Estado que fiscaliza isso. Assim, a gente gostaria que tivesse um pouquinho disso só, né? Mas o Estado, ele entendeu que foi longe demais e está começando a promover regras para que isso, né? Porque, assim, crianças que não conseguem resultado, adolescentes que não conhecem resultado, com altas taxas de suicídio, considerando a idade, né? Então, o pessoal está voltando um pouco atrás em relação a essa pressão. E eles estão estudando a Finlândia. Como é que a Finlândia chegou lá, né? E aí a Finlândia ela já promove uma responsabilidade desde cedo e dá muito espaço para o adolescente falhar, né? No sentido de, se ele falhar, ele tem uma consequência. E os pais falam assim, eu te avisei, eu coloquei esse espaço para você. E aí, nesse sentido, é muito distante da nossa realidade aqui, né? Em que, né, os pais muitas vezes acompanham demais no sentido de não conseguir jogar essa responsabilidade, né? Fazer o filho e a filha comprar aquela responsabilidade, internalizar aquilo,
tá? A ponto de você não precisar olhar tanto, né? E você dar uns toques como um tutor, que é o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Então, lá na educação infantil, acompanhamento, cobrança, limite. E aí, ao longo do tempo, você vai aliviando isso, dando mais espaço, junto com o amadurecimento, né, cognitivo e ético da criança, do adolescente, dando espaço para que ele tome as próprias decisões e entenda as consequências daquilo, né, e se responsabilize por aquilo, né? E você tem exemplos extremos de pais que não acompanham nada e, assim, enfim, eu sei que a vida é difícil, eu sei que tem trabalho, eu sei que a gente trabalha muito, eu sei que ter a disciplina de acompanhar ele não é fácil, mas é necessário. Chega no final do ano, o filho, a filha vai ficar reprovado e ele quer dar um jeito para que ele não fique reprovado. Seja por questões financeiras, que a gente super respeita, tipo, pô, vou pagar mais um ano de escola, seja por questões emocionais, pô, ele vai se afastar dos amigos, pô, ele vai ficar traumatizado. Não vai ficar traumatizado. Isso não existe. Ele tem que assumir a responsabilidade e entender desde sempre. As consequências. E isso não existe na Finlândia, não existe, né? Assim, eu visitando escolas de ensino fundamental, de ensino médio, né? A gente fazia perguntas do tipo, mas como é que é uma relação com as famílias? Como é que as famílias lidam com isso? As diretoras das escolas nem entendiam, como assim? Por que a pergunta? Por que a pergunta? Eu não estou entendendo. O pai não vem aqui, né? A gente fala com o pai 2 vezes no ano. A gente não fala. Por quê? Porque tem todo um sistema de confiança, né, em que a família confia no sistema educacional, o sistema educacional confia nos professores, que é a linha de frente do sistema, tá? Os professores têm confiança e qualificação para tratar dos alunos, né, com responsabilidade, com o processo, conduzir daquela forma, e os adolescentes, as crianças, sabem que a família não vai safar eles de problemas que eles criaram, né? Então, isso é assim que funciona o processo. Então, tem uma confiança, tem uma responsabilidade, né? Alguns, obviamente, assumem, né? Assim, tem falha no sistema também. Às vezes a criança, o adolescente é reprovado, mas é difícil isso acontecer, né? Porque eles sabem que tem que fazer aquele processo, que tem que entregar até tal dia o trabalho, e eles entregam, né? Conversando com alunos também, assim, eles também acharam esquisito. Não, eu tenho que entregar dia 15. Até dia 15. Eu vou entregar. É uma responsabilidade. Qual é a outra opção? Eu vou entregar, é isso que eu tenho que fazer. Tipo, isso é o meu trabalho, né? Sim. E uma coisa até legal é que assim, finlandeses nativos, famílias finlandesas nativas, isso está muito intrínseco. Isso já acontece ao longo de algum tempo, né? Então, enfim, os pais, né, finlandeses hoje viveram isso como estudantes. Então, já tem toda uma cultura estabelecida, né? Mas lá há alguns imigrantes, né, muitos imigrantes, e aí as famílias imigrantes têm que entender aquilo. Né? E normalmente são as famílias que mais cobram, né? Eles me disseram isso, né, só para vocês entenderem a questão cultural, né, como é importante, né, assim, nativos e pessoas que de repente vivenciam aquilo há 5 anos e tal. Uhum. E eles disseram, né, os alunos, que assim, os melhores alunos são imigrantes ou de famílias imigrantes. Por quê? Porque imigraram, sabem o que é uma outra vida possível, uma outra possibilidade de vida, e entendem, cara, estudo é o caminho, né? E os que têm mais dificuldade também, aí por questões óbvias de ferramenta, de construção, né, escolar e tal, né? Então, isso é muito legal. Enquanto as famílias finlandesas já estão numa estabilidade que pode ser que até amanhã dê problema. De certa forma, hoje, você tem até uma consequência que é a Finlândia já não está no topo do PISA. Por quê? Porque já está, né, acomodada na palavra, mas já está estabelecida. Então, não tem uma cobrança tão forte nos seus estudantes em termos de resultado, mas você tem uma harmonia social muito grande. E para finalizar, no caso da Polônia, o livro fala pouco, fala menos sobre a Polônia, né? Mas tem uma parte que é muito atípica, assim, né, interessante. Ela fala que assim, um caminho da Polônia foi gerar responsabilidade para os alunos, e uma prática deles lá, enfim, está escrito no livro, não foi a Polônia, mas está escrito no livro que é assim, de colocar a nota dos estudantes no quadro da turma toda. E aí os estudantes ficam com vergonha quando tiram nota baixa. E aí estudam mais para não serem vitimados, né, na vergonha ali. Enfim, a gente pode questionar a questão ética, emocional da coisa, enfim, eu não acho uma prática legal também,
Mas é o que os poloneses entendem que melhorou a nota de matemática deles lá, né, que deu um salto muito grande. Enfim. A gente acaba conseguindo perceber que mesmo com as diferenças culturais de cada um desses países, eles têm esses resultados em comum de acordo com a aplicação. E você observando toda essa dinâmica na Finlândia, você acha que no Brasil, mesmo com as diferenças culturais, a gente ainda consegue pegar alguma inspiração, algum exemplo que seria interessante de ser aplicado nos nossos colégios? Legal. Assim, uma coisa que é recorrente, né, e como eu já falei aqui, banalizada, né, é que o Brasil não dá certo porque não tem investimento. Né? É uma fala, assim, triste, tá? Triste, porque o investimento em PIB, né, em percentual de PIB do Brasil é alto, é muito alto. Tá? Mas a gente não fala e a gente não tem, né, trabalho para a gente falar, né, empreendimento, para a gente falar sobre cultura educacional. Né? A gente não fala sobre isso, a cultura de valorização da aprendizagem. Né? E aí, como um todo, né, a gente fala bastante de valorização dos professores, acho que é um ponto que a gente tem que falar sim, tá? Mas assim, a gente está aqui hoje, né, no Educação Começa em Casa, porque eu tenho total certeza de que a gente precisa entrar na casa das pessoas, de alguma forma, né, não fisicamente, né, mas a gente através do podcast. Através do podcast, a escola precisa comprar essa briga, né, de entrar na casa e valorizar, né, a aprendizagem do pai, da mãe, falar assim, poxa, eu preciso que você estude na educação infantil, faça o dever de casa, tenha esse comportamento. Se esse comportamento não está legal, eu preciso que você mude o seu comportamento. A gente é muito pacífico na palavra, né? A gente é muito acomodado com isso, né? Ah, meu filho é agitado. Deixa ele ser agitado. Meu filho não gosta de estudar. É a característica dele, deixa ele não estudar. Quando a educação está exatamente para alterar o comportamento. A gente não pode sair na rua fazendo qualquer coisa. Né? A gente tem regras sociais, né? A gente tem protocolos sociais em que a gente tem que ensinar para as crianças. Dentro dessas regras de protocolo, existe, né, uma máxima aqui, assim, poxa, é através do esforço que a gente alcança o sucesso. Seja você vai jogar futebol, esforço. Você vai estudar matemática, esforço. Você vai, né, ser uma pessoa bem relacionada, com alta capacidade de comunicação para ser um grande vendedor, um grande empreendedor. Se esforça e se dedica para isso. Então, tem vários caminhos, mas em comum no sucesso é o esforço, que esses países mostram isso, né? O quanto valorizam o esforço, o quanto, né, não passam a mão na cabeça quando a criança ou adolescente começa a construir na cabeça dela uma ideia de que as coisas vão dar certo na vida dela porque, poxa, alguém vai ir tirando os obstáculos do caminho. Sim, né? Então, sim. a gente sabe que exatamente essa é a receita do fracasso. Então, a gente tem que falar muito sobre isso, né, sobre pais e mães realizarem um processo, né, melhor em casa. Acho que a gente precisa melhorar as escolas, mas de uma forma geral a gente tem escolas que às vezes fazem seu papel, né, podem fazer melhor, podem, mas assim, é preciso que todo mundo una forças para que, né, o jovem, a criança, o adolescente escute a mesma coisa. É preciso que você se esforce, é preciso que você se responsabilize pelo que vai acontecer na sua vida. Sim, até porque lidar com a frustração também é um aprendizado muito importante, né, nesse sentido. Então, às vezes, a gente não quer que o filho sofra alguma frustração nesse sentido, mas ele precisa aprender nesse sentido, né? E aí, pensando nisso, em relação à família, o aluno, o professor, qual é a lição principal que você acha que esses grupos, né, docente ou discente, conseguem aprender com esse livro, assim, que são principais? Eu acho que o principal é verificar, né, é testar o quanto que o esforço, né, traz resultado. Então, a gente tem exemplos extremos dos asiáticos, não só a Coreia do Sul, mas a gente também fala da China, também fala de Hong Kong, o quanto que esses países hoje estão no topo, né, e é a mesma receita da Coreia do Sul, é porque a Coreia do Sul já passou por isso, né? Então já tem, né, o estado, mas assim, a China está chegando lá. A China, no todo, é um país, de certa forma, parecido com o Brasil em relação à população grande, terreno grande, né,
e um atraso, né, cultural, social, que a gente precisa resgatar. E a diferença é que a China também já está investindo pesado em educação, pesado em tecnologia, enquanto que aqui a gente ainda tem uma cultura de alguém vai me ajudar, né? Alguma coisa vai acontecer aqui para dar certo, e não assim, preciso me esforçar todos os dias. Então, tinha uma sociedade no geral, né? Enfim, estou generalizando aqui, isso acaba sendo um erro óbvio, né? Mas a gente precisa se dedicar mais, entender que a disciplina, confiar no sistema educacional, né? Acho que uma coisa que eu também recomendo para pais e mães, né, como dica, sim, conheça a escola, conheça o professor, e você, conhecendo, gostando, confie. Confie, porque ele é o personagem que entende do processo de educar. Você, pai e mãe, não é só ser pai e mãe que você entende. Sim. Você conhece a educação, então você tem que aprender. O podcast aqui é para isso, né? Então, às vezes o professor vem com alguma dica, com alguma orientação, escute, confie e replique em casa. A pior coisa possível é o professor, a professora fazer alguma coisa na escola e você em casa fazer diferente. Pensa que seu filho, sua filha vai ter que escolher qual visão de mundo, qual visão educacional, qual comportamento ela deve seguir. Como é que faz isso, né? Se você não confia, troca. Mas aonde você colocar o seu filho e sua filha, confie e siga o que está sendo proposto. Até porque os jovens e as crianças, eles estão absorvendo tudo que eles estão vendo. E se eles estão vendo duas realidades diferentes, para tomar essa decisão acaba sendo muito mais... E aí, o que a criança faz, o que o adolescente faz, o que qualquer pessoa faz, que é fazer o que é mais confortável. Sim. Todos nós queremos o quê? Conforto. Né? Facilidade. Então, todos nós buscamos o quê? Conforto, né? Então, as pessoas falam assim, não, eu vou enriquecer para quê? Para poder, através do dinheiro, me dar conforto, né? São poucas pessoas que falam assim, não, eu vou enriquecer porque eu gosto de ganhar. Mas o conforto dela está no ganhar. Sim. Né? E tem pessoas que, de repente, querem conforto de outra forma. Enfim, todos nós buscamos isso. E a criança adolescente não é diferente, ela não quer a dor, ela quer o conforto. Né? Mas ela só vai conquistar esse conforto com disciplina, com esforço. A gente não pode comunicar diferente para ela. Você não vai estar, você pai e mãe não vai estar a vida toda do lado dela, tirando os obstáculos da frente. Sim, com responsabilidade, né, nesse sentido. Sim. Então, para fechar, vamos para o nosso quadro, que seria o Dica da Semana, né? Tem algum documentário, filme, série que você acha que vai agregar nessa temática bem interessante, para além do livro, né? Que o livro já é uma grande indicação para vocês irem lá procurar, lerem. O livro que a gente colocou aqui vale a pena, assim, para qualquer pai e mãe ler. Ele não é técnico, né? Ele fala o tempo todo de cultura, então ele não fala de um pedagogias que você não vai entender. Sim. Né? Ele é muito prático. Ele desmistifica algumas coisas, né? Assim, cheguei na Coreia do Sul, né? A jornalista, achei que ia ter tablet em todos os alunos, achei que ia ter megas portais e tal, e o que ela viu? Assim, cultura de aprendizado, né? Jovens estudando o dia inteiro na escola, com papel, lápis, caneta, professor expondo o conteúdo, assim, colégios tradicionais. Né? Na Finlândia, há muita tecnologia também, também fui na história, é o país mais digital da Europa. E o que você tem? O ensino médio é quase 100% digital, então eu vi todo mundo estudando no computador e tal, mas no ensino fundamental não. E ainda assim, né, o estudante, seja no ensino médio ou no fundamental, ele pode escolher se ele quer o livro físico, o tradicional, ou se ele quer o livro digital. Né? Em termos de preço, é parecido com o Brasil, né? Os livros digitais têm 20%, são 20% mais baratos do que os livros físicos. Então, assim, às vezes as famílias não entendem, né? Mas só 20%, mas não tem um papel. Mas o livro não é caro porque tem um papel, ele é caro porque tem um conteúdo. Sim. O conteúdo que é muito caro, né? Construir tudo aquilo ali que é muito caro. Né? O papel é commodities, o papel é a parte mais barata da coisa. Então, os descontos são mais ou menos dessa ordem. Né? E, assim, o que eu dou de dica, né, o caminho além desse próprio livro, né, a gente vai fazer um outro podcast aqui,
E a gente vai falar de um outro livro que eu gosto bastante, que é A Criança Otimista, que é também um livro sem pedagogia difícil, prático, mas que fala bastante da construção do pensamento, né, para a criança, né, e para o adolescente, né, e como você, como pai e mãe, pode ajudar a escola, que é a instituição gabaritada que você contratou para fazer esse trabalho, né, e o professor, que é um profissional dessa instituição, que também está gabaritado e apto para fazer esse trabalho. Então, essas são, né, acho que as principais referências para você, né. Eu vou deixar como dica também, né, esse outro livro. Tá ótimo. Então a gente já vai buscando, que aí já se prepara até para o próximo podcast. Exatamente. Muito obrigada, Fábio, pela conversa. Foi uma conversa muito enriquecedora. Eu já fiz algumas anotações aqui, inclusive da dica, né? E acredito que nossos ouvintes também tenham ali adquirido muitas novas informações, acrescentado bastante. E por hoje ficamos por aqui, né? Lembrando que o nosso podcast está disponível no YouTube. Então, se você estiver assistindo por essa plataforma, já ativa o sininho para as próximas notificações, os novos episódios que vão estar no ar. E também está disponível para ser ouvido no Spotify e no Deezer. Então, também ativa lá as notificações, segue a gente por lá, que assim você vai estar por dentro de todas as novidades, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima. Um abraço.